Cirurgia feita em apartamento no Rio de Janeiro termina com morte de paciente e médico foragido. A africana é resgatada depois de passar 48 horas à deriva no mar Mediterrâneo. Meninos resgatados de caverna na Tailândia vão ter alta nesta quarta-feira. Você vai ver também, depois de 3 anos, o musical Chaplin está de volta. Sem dúvida que todos nós melhoramos nesses 3 anos, né? Eu acho que a produção, a direção entende melhor, luz, figurinos. E a rapper Azealia Banks marca show no Brasil. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique comigo. Olá, boa noite. Uma mulher morreu depois de um procedimento estético no Rio de Janeiro. O médico responsável e a mãe dele, que fizeram essa cirurgia de forma completamente clandestina num apartamento, estão foragidos. A cirurgia para colocar silicone nos glúteos foi feita na cobertura desse prédio na Barra da Tijuca pelo médico Denis César Barros Furtado. A vítima, Lilian Calisto, de 46 anos, se sentiu mal após o procedimento e foi levada ao hospital. Nessas imagens do circuito de segurança, a bancária aparece já numa cadeira de rodas, acompanhada por Renata Fernandes, namorada do médico, e Maria de Fátima Barros, mãe do responsável pelo procedimento. Após 4 paradas cardiorrespiratórias, a vítima morreu. O médico e a mãe fugiram do hospital. Funcionários do local tiveram dificuldades para encontrar a família da vítima, que morava em Cuiabá, no Mato Grosso. Seringas e materiais cirúrgicos foram apreendidos no apartamento. A namorada de Denis, Renata Fernandes, negou que tenha auxiliado o médico nos procedimentos. Ele falava que a sala tinha que ficar toda asepsiada, não sei se a palavra é certa, mas toda esterilizada, todo mundo vestidinho e tudo mais. E aí a gente colocava, mas auxiliar ele em procedimento, não. Denis Furtado divulgava seu trabalho em redes sociais. Conhecido como Dr. Bumbum, ele tem mais de 600 mil seguidores. O endereço divulgado na internet era de uma sala comercial neste shopping, também na Barra da Tijuca. Mas o alvará da prefeitura está registrado como salão de beleza. O registro profissional do médico só permite que ele atue em Goiás e no Distrito Federal. Ele já tinha 7 passagens pela polícia, incluindo homicídio e porte ilegal de arma. Já a mãe, Maria de Fátima, também é médica, mas está com o registro cassado pelo mesmo tipo de crime. Eles foram indiciados aqui pelo crime de homicídio qualificado e pela associação criminosa, porque entendemos que essas pessoas livre e voluntariamente assumiram o risco da morte dessa moça quando fazem um procedimento desse num local completamente inadequado. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro abriu sindicância para apurar o caso e alerta para quem busca procedimentos como este. Primeira coisa é que procure um médico que tenha competência para isso. Além disso, não aceitar fazer um procedimento num local que é totalmente inadequado. Muito sério isso. Gente, uma quadrilha que clonava celulares para aplicar golpes foi presa no Maranhão. Os principais alvos eram autoridades como a governadora do Paraná, Cida Borghetti, deputados federais, estaduais e até ministros de Estado. As investigações começaram em março deste ano, depois que o ex-ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, e os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Carlos Marum, tiveram os celulares clonados. Na época, eles trocaram de número e acionaram a Polícia Federal. As investigações revelaram que um grupo clonava os aparelhos e mandava mensagens por WhatsApp aos contatos salvos na agenda. O criminoso se passava pela vítima, dizia que estava num momento difícil e pedia dinheiro emprestado. As contas indicadas para receber as transferências eram falsas ou estavam em nome de laranjas. Em alguns casos, os bandidos encaminhavam até boletos bancários para as vítimas. 4 suspeitos já estão presos. Entre eles, Leonel Silva Pires Júnior, apontado como chefe do grupo. Se condenados, vão responder por invasão de dispositivo de informática, estelionato e associação criminosa.
A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, assumiu interinamente a presidência da República pela terceira vez esse ano. A transmissão do cargo aconteceu na base aérea de Brasília antes do embarque do presidente Michel Temer para a cúpula dos países de língua portuguesa em Cabo Verde, na África. Os presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado estão à frente da ministra na linha sucessória, mas eles também deixaram o país. Rodrigo Maia cumpre agenda no Chile e Eunice Oliveira nos Estados Unidos. Os parlamentares viajaram porque pretendem se candidatar agora nas eleições de outubro. Se assumissem a presidência, aí ficariam inelegíveis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou e disse nesta terça que aceita a conclusão da inteligência americana de que houve ingerência da Rússia nas últimas eleições americanas. Um dia antes, durante o encontro com Vladimir Putin na Finlândia, o líder republicano havia dito que acreditava mais no presidente russo do que nas investigações do FBI. Diante das críticas, até mesmo de aliados, Trump alegou ter sido mal interpretado. I have full faith and support for America's great intelligence agencies, always had. Uma africana que tentava chegar à Europa pelo Mediterrâneo foi resgatada por socorristas depois de ficar 48 horas à deriva no mar. A camaronesa, com cerca de 40 anos, estava agarrada aos corpos de uma mulher e de uma criança de 5 anos. Ela foi encontrada por integrantes de uma ONG espanhola perto da costa da Líbia. A mulher estava com hipotermia e foi levada ao hospital. A guarda costeira líbia informou que somente nas últimas 24 horas, resgatou mais de 150 pessoas na região. Os 12 meninos e o técnico que ficaram presos em uma caverna na Tailândia devem receber alta do hospital nesta quarta. Eles falarão com os jornalistas, mas as perguntas serão analisadas previamente por uma equipe de psicólogos. Depois da coletiva, todos voltam para casa, onde devem ficar por 30 dias recebendo acompanhamento médico. As autoridades pedem aos pais e à imprensa global que não sejam feitas entrevistas neste período. O site oficial do Queen divulgou mais um trailer do filme que vai contar a história de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. A obra promete muita emoção para os fãs do grupo e de Freddie Mercury. As imagens divulgadas nesta terça mostram o momento em que o músico conhece os companheiros. I also write songs. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new. O conturbado processo de criação da música que dá nome ao filme, Bohemian Rhapsody, também é retratado. We need to get experimental. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. Freddie Mercury é interpretado por Rami Malek. A longa-metragem tem estreia marcada no Brasil para o dia 2 de novembro. What's the lyric? E o grupo de rock americano Greta Van Fleet lançou o single When the Curtain Falls, que vai fazer parte do primeiro álbum de estúdio. Todos os lançamentos anteriores da banda foram em forma de EP ou single. O clipe traz um estilo aí retrô, com imagens psicodélicas, digamos assim. E esse grupo jovem aí tem se destacado bastante no universo do rock. E críticos e fãs já chegaram até a comparar o som dos caras com lendas do gênero, como Led Zeppelin e AC/DC. Moral, hein? As novidades no cinema. A sequência do filme Cro ganhou o primeiro trailer. Dessa vez, Marcelo Serrado já é um empresário famoso e com a própria escola de etiqueta, mas se sente sozinho e carente. Para completar, supostos familiares aparecem na porta da casa dele com intenções que não são das melhores. Sou eu, Marinalva, a tua mãe. Mãe? Aparece a tua mãe, vem! Com participação especial de Preta Gil e Pablo Vittar, o filme chega às telonas no dia 6 de setembro. Eu adoro essa
essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor. Você quer cinema, hein? E o cinema nacional não para aí. Inspirado numa história dos quadrinhos, o filme O Doutrinador também teve imagens liberadas. Após um grande trauma familiar, Miguel, um agente federal vivido por Kiko Pissolato, entra numa busca incessante por vingança. As principais vítimas dele são os corruptos. O Doutrinador tem estreia prevista para setembro deste ano. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de esporte. O Neymar estava meio sumidão depois da eliminação da Copa, né? Bom, nessa terça, o craque publicou esse vídeo aí nas redes sociais, sem tocar no assunto mundial. Futebol é o seguinte, ele mostrou que ele tem habilidade também em outro esporte, o basquete. Olha essa cesta aí que ele fez. Neymar está curtindo férias aqui no Brasil. Dudu, atacante do Palmeiras, publicou uma mensagem que gerou mal-estar com a torcida do time. Ele disse o seguinte: feliz ou não é a lei da vida. Seguir em frente com a cabeça erguida, superando tudo que está por vir. Nas últimas semanas, o Verdão recusou propostas do futebol chinês pelo jogador. Guerreiro está entre os relacionados do Flamengo para jogar contra o São Paulo nesta quarta. O Tribunal Federal Suíço, responsável por conceder o efeito suspensivo ao peruano durante a Copa, entende que ele pode defender o rubro-negro. A FIFA informou que respeita a decisão do tribunal. O Fla espera o comunicado formal de liberação das entidades para escalar o camisa 9. E uma youtuber chinesa está fazendo maior sucesso na internet com maquiagens especiais. Roda aí. Yuya Mika, nome do perfil numa rede social, se transformou em Cristiano Ronaldo num piscar de olhos. Eu estou aqui! E que tal essa aí do Joachim Löw, técnico da seleção alemã? Idêntico. Ai, teve uma tirada de onda com ele. Olha a da Marilyn Monroe. É muito talento. Sexta-feira começa a 45ª edição da Semana de Vela em Ilhabela. Até o próximo dia 28, mais de 900 atletas vão participar dessa grande competição. Há mais de 4 décadas, Ilhabela recebe o maior evento de velejadores da América Latina. Atletas amadores, profissionais e até olímpicos participam da competição. Em 2017, 123 barcos do Chile, da Argentina e de 5 estados brasileiros estiveram no litoral paulista. E a gente tem trabalhado muito para que essa 45ª Semana de Vela seja única, seja a maravilhosa possível. A gente tem trabalhado muito nesse sentido para cada vez mais fomentar a vela como esporte, a vela como entretenimento para a nossa população, para os turistas que nos visitam, para os velejadores. E a Ilhabela está se preparando cada vez mais para tornar a vela como seu potencial turístico também. A Rede TV, parceiro oficial do evento, vai acompanhar tudo e trazer os detalhes das competições e da capital mundial da vela. Agora pensa nesse susto aqui, ó. Algumas pessoas que passavam ali por uma avenida na zona leste de São Paulo simplesmente se depararam com esse caixão aí no meio da rua, por sorte vazio. O que aconteceu foi o seguinte: a porta do carro funerário abriu e o motorista não percebeu. Ele foi avisado depois pelos motociclistas e voltou para pegar a urna. Esse veículo é do Serviço Funerário Municipal. A prefeitura já informou que o problema provavelmente foi na trava do carro e que o veículo já está na manutenção. E uma mulher de 54 anos tentou entrar no Centro de Detenção Provisória de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, com uma carta escrita num lugar inusitado, do lado avesso da calça dela. Teria sido enviada aí por uma facção criminosa, né, essa mensagem, para um dos presos. O conteúdo da mensagem não foi divulgado, só que a moça foi retirada do presídio e o marido colocado em isolamento. O
corpo do radialista Ricardo José Hilário Silva, de 43 anos, que morreu num parque aquático do Ceará, será velado em Sorocaba, no interior de São Paulo, nesta quarta. Ele sofreu um acidente no brinquedo recém-inaugurado com 25 metros de altura e 150 de extensão. Durante a curva em alta velocidade, a boia subiu mais do que o esperado. Ricardo e outras 3 pessoas caíram dentro do brinquedo. O radialista bateu a cabeça. Em nota, o Beach Park informou que está dando todo o suporte à família. O brinquedo vai permanecer interditado até que a investigação seja concluída. 31 pessoas foram presas durante a Operação Transbordo da Polícia Federal contra um esquema de roubo de cargas e caminhões no Nordeste e Sudeste do país. Entre os detidos está o ex-piloto de Fórmula Truck, Antônio Carlos Martins Vieira. Ele é apontado como um dos coordenadores do esquema, que funcionava assim. Motoristas de caminhões eram recrutados pela organização criminosa. Eles desativavam o dispositivo de segurança do veículo e simulavam um sequestro. O prejuízo em roubo de carga é superior a 8 milhões e 600 mil reais. Por falar em picaretagem, aí em São Paulo, uma operação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que vendia carros roubados na internet. Então, atenção, viu, gente? 7 pessoas foram presas. A polícia encontrou documentos, manuais de carros, CNHs falsas, tudo isso no fundo de uma mercearia que fica na zona norte da cidade. Nesse esquema aí atuavam assaltantes, laranjas, que emprestavam as contas ali para receber os pagamentos, entregadores e até gente especializada em vendas na internet. As investigações começaram em 2016. E os criminosos teriam movimentado 40 milhões de reais. O Ministério Público de São Roque, no interior de São Paulo, denunciou o servente de pedreiro Júlio César Lima e o casal Bruno Marcel e Maiara Borges pela morte da menina Vitória Gabriele, de 12 anos. Eles vão responder pelos crimes de sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A prisão temporária dos 3 já foi convertida em preventiva. Vitória desapareceu em 8 de junho, quando saiu para andar de patins, e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, perto de uma estrada de terra em Araçariguama. Segundo a polícia, a jovem foi morta por engano. O alvo dos criminosos seria uma outra menina muito parecida com ela. Então vamos falar de cultura, porque um espetáculo com sucesso de público e bilheteria está de volta e com novidades, viu? É Chaplin, o musical, e a gente, claro, que foi lá conversar com o elenco, né? Quem faz de novo, faz melhor. Cláudia Arraia que o diga. Sem dúvida que todos nós melhoramos nesses 3 anos, né? Eu acho que a produção, a direção entende melhor, luz, figurinos, atores têm um entendimento, tem também sangue novo, né, no espetáculo. Um deles é Juan Alba, que vive Sidney, o irmão mais velho de Chaplin. Bem-vindo a Hollywood! A arte salva muita gente, né? E acabou que o Chaplin e o Sid é um desses casos, né? Os pais, enfim, a mãe teve uma doença, o pai se tornou alcoólatra, mas eles tinham essa base artística desde muito jovens e sempre observavam muito as pessoas. Outra novidade nesta temporada é Mira Ruiz, que interpreta Una, a 4ª mulher de Chaplin. Ele teve vários filhos, só com a última mulher foram 8. Mas o momento em que a Una chegou na vida dele, eu acho que foi quando ele falou: nossa, eu quero ser melhor, eu quero ser diferente, eu quero mudar por essa mulher, tanto que foi, de fato, quem ficou com ele até o fim da vida. A vida do gênio do cinema é contada do jeito que ele sempre foi, com muita graça. Jarbas Homem de Melo se transforma para viver Chaplin, da infância pobre em Londres ao estrelato. São muitas fases da vida para apenas um ator. Poder fazer um personagem desse com essa trajetória toda, onde você começa com um corpo muito mais enérgico, com tônus muscular, com uma voz mais aguda, e transformando esse instrumento ao longo do espetáculo até chegar com uma musculatura mais frouxa, uma laringe mais baixa, um tom de voz mais grave. Então é uma curva dramática muito interessante. Assim. Uma curiosidade é o bigode tão característico de Charlie Chaplin. Esse aqui é o mais conhecido, que na verdade é do personagem Carlitos. Mas durante o espetáculo, Jarbas faz 28 trocas. Claro, porque ele faz o personagem dos 13 aos 82 anos. E para dar tempo disso tudo, as peças ficam espalhadas no cenário, em cadeira, escrivaninha e também no paletó. Ator,
diretor, empresário, rico, mas... Por incrível que pareça, ele foi um cara tão poderoso, tão importante para o cinema, e ele nunca foi premiado com o Oscar. Então deram um Oscar para ele quando ele tinha já 77 anos de idade, um Oscar honorário pela obra dele. Chaplin quase não deu certo. Não, isso não é teatro! Corta! O Chaplin não sabia a linguagem do cinema, estava acostumado com o teatro, então ele não funcionou nos primeiros filmes. E aí o Sennett falou, encostou ele na parede, falou, ou você é engraçado, ou eu vou te despedir, você está na rua. E isso fez com que o Chaplin criasse o personagem Carlitos. E se tornou o personagem mais imitado até hoje. É só ver um chapéu coco, o bigodinho e a bengala que a gente já reconhece o vagabundo. Se até o ícone do cinema teve uma segunda chance, por que desistir no primeiro obstáculo? Isso é a arte da persistência. E só quer ser mais um em meio à multidão, sem ter que se esconder. Faz graça pra viver, é esse o meu papel. A rapper Azealia Banks confirmou mais um show no Brasil. A norte-americana vai vir para São Paulo no dia 16 de novembro e os fãs podem esperar por mais datas que serão divulgadas em breve, viu? É com ela que a gente se despede. Amanhã eu tô de volta com muito mais. Boa noite, bom descanso. Miss one, miss young, miss cutie pie. Young newbie, young coochie tight. Young juicy, young Uzi Mike. Rat-a-tat-tat-tat, knick-knack, kitty-pat-pat-pat. Silly cat, you don't have that scratch. How you do that, do that, do that. 1991, my time is come. 099, my young time is done. Prima donna, my mind like a virgin. Private jets, my flights don't fly virgin. I sell you by, that's my version. Mommy tie these rhymes, it's my verses. Oh me, oh my, Illuminati princess. Pyramid, one eye on my assets. Here it is, multi, peep my progress. Peep my